Bom dia, pessoal do primeiro ano. Sou a professora Letícia e eu vim trazer para vocês 5 questões sobre past continuous para frisar o vídeo que vocês já assistiram na semana passada, um vídeo explicativo sobre past continuous. Esse vídeo contém as formas afirmativa, negativa e interrogativa. Então, a gente vai fazer 5 questões para que nas próximas semanas vocês sejam capazes de resolver as atividades, ok? Vamos lá. Então, vamos lá. Questão número 1. Segundo o estudo sobre past continuous, qual das alternativas a seguir está nesse tempo verbal da língua inglesa? Só lembrando com vocês, o past continuous em inglês, ele é formado de sujeito. Quem é o sujeito? Ou pronome, I, you, he, she, it, ou nomes de pessoas. Depois do sujeito, nós temos o verbo to be no passado. Quem é o verbo to be no passado? O was ou were. Professora, como eu sei quando eu vou usar o was e quando eu vou usar o were? O was é para quando o sujeito está no singular. Por exemplo, he, she, ele, ela. E quando eu vou usar o were, é quando o sujeito está no plural. You, vocês, they, eles. E depois do verbo to be no passado, a gente tem o verbo principal, study, play, listen, acompanhado do ing. Então, o play vai virar playing, o listen vai virar listening. Então, vamos às alternativas e vamos ver qual é a resposta certa. Letra A. She was thinking his all day long. Essa é a resposta certa? Não. Por que que essa não é a resposta certa? Olha só o verbo principal, think. Aqui, para ela se tornar correta, ficou faltando quem? ing no final do verbo. O verbo to be aqui no passado está certo, was. Letra B. I'm studying for maths this morning. Totalmente errada. Por que errada? A presença do verbo to be no presente. I'm. Então, descarta. Letra C. Maísa was playing video game when I left. Essa é a resposta correta. Por que essa é a resposta correta? Nós temos um sujeito, nós temos o verbo to be no passado, que é o was, e o verbo principal play com a terminação ing. Então, resposta correta, letra C. Maísa was playing video game when I left. Por que que a B não está correta, professora? Porque a B, we all were very confused with this mess. Aí é uma frase que nem sentido tem, porque faltou aqui o verbo principal, ou play, ou study, cook, eat, drink. Ele colocou o verbo to be no passado, mas faltou o verbo principal com a finalização ing. E letra E, my mother was cook some bread. Qual é o erro aqui? Por que que essa não é a resposta correta? Porque o verbo principal cook, ficou faltando o que nele? A terminação ing. Então, resposta correta, letra C. Ok? Vamos à questão número 2. Questão número 2. Qual a forma negativa das frases abaixo? Como é que eu faço forma negativa no past continuous? Vai acontecer uma mudança só. Aonde eu tenho o was, eu vou reescrever a frase e vou trocar o was por wasn't. O que é wasn't? É a forma negativa de was. Aonde eu tenho o were, eu vou reescrever a frase e trocar o were por weren't. Então, é só isso para a gente fazer forma negativa do past continuous. Vamos lá. Qual a forma negativa das frases abaixo? My parents were traveling to San Diego. Meus pais estavam viajando para San Diego.
Como é que ficaria a forma negativa? Meus pais não estavam viajando para San Diego. Vamos lá. Olha só o que eu já falei com vocês. My parents weren't traveling to San Diego. Então, basta acrescentar o not no final do were. Letra B. I was drinking wine. Eu estava tomando vinho. Se eu quero dizer eu não estava tomando vinho, basta acrescentar, trocar o was por wasn't. Então, vamos lá. I wasn't drinking wine. Então, como eu disse para vocês, acrescenta o not nas formas passadas do verbo to be, ok? Vamos à questão número 3. Questão número 3. Complete as interrogações abaixo usando past continuous. Aqui nós temos uma questão que se refere a perguntas. Como é que eu faço perguntas usando past continuous? Por exemplo, os seus amigos estavam em casa? Seus pais estavam viajando? Como é que eu faço perguntas utilizando past continuous? É bem simples. Basta pegar o verbo to be do passado, ou seja, was ou were, e colocar ele lá no início da frase. Só isso. Essa é a única mudança que vai acontecer. Vamos lá. Rachel, a new book. Nós temos aqui em parênteses o verbo principal que é read, ler. Então, Raquel estava lendo um livro. Como ficaria essa frase em inglês? Você vai acrescentar aqui was. Por que was? Porque o sujeito da frase está no singular, uma pessoa só. Quando eu tenho uma pessoa, eu uso was. Quando eu tenho duas ou mais pessoas no sujeito, eu uso were. E o verbo que está entre parênteses, você vai transferir ele para cá e acrescentar o que no final dele? ing. Olha só, vai ficar desse jeito. Was Rachel reading a new book? Vamos lá, vamos conferir a resposta. Was reading. Ok? Letra B. They together yesterday. O verbo principal que a gente vai usar, work. Então, eles estavam trabalhando juntos ontem. O que eu vou usar aqui no início? Were. Por que were? Porque o sujeito aqui é they, eles ou elas. Ou seja, o sujeito está no plural. E o verbo principal, work, vai aparecer aqui com ing no final. Working. Vamos lá, vamos conferir a resposta. Were they working? Listen, he to music. Então, ele estava ouvindo música. O que eu vou usar aqui no início? Was he listening, com ing no final, to music? Was he listening to music? Letra D, you street dance. Vamos lá. Então, no início da frase, were, porque you significa vocês, e o do vira doing, com ing no final. Were you doing street dance? Letra E, she, her sister with her homework. E o verbo principal que a gente vai usar, help. Então, vai ficar, was she helping her sister with her homework? Was helping her sister with her homework. Então, pessoal, essas foram as 3 questões, as básicas, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre o past continuous e frisar o vídeo que vocês já assistiram. Qualquer dúvida, podem me mandar e-mail ou os recadinhos lá no Google Classroom, que eu estarei respondendo. Um abraço e até a próxima!